dia. Bom dia. Vocês vão ver nos próximos minutos um vídeo, um documentário sobre as cidades em transição. Vocês vão ver o que elas são, como funcionam e relatos das pessoas sobre esse tema polêmico. Veja a seguir. Oi, nós estamos procurando gente para fazer entrevistas. Vamos lá. Oi, gente, vocês podem dar uma entrevista pra gente aqui, por favor? Obrigado. A gente estava querendo saber se vocês sabem alguma coisa sobre cidade em transição. Olha, eu sei que cidades em transição são cidades ecologicamente corretas, podem parar com o uso de petróleo para ficarem independentes. Que usa petróleo, mas quer mudar, parar com isso para usar água, álcool. Cidade de transição ecológica. Você é a favor disso? Pelo que consta na televisão aí, ninguém está sendo a favor, né, verdade? Mas você acha? Não, ninguém está sendo a favor, mas você acha? Você vê que vai afetar o Rio de Janeiro, né? Verdade. Esse negócio vai afetar o Rio de Janeiro, inclusive vai ter prejuízo para o Rio de Janeiro. É porque vai acabar com o de carga, todo mundo vai querer. Eles estão querendo dividir, né? Não sei se eu estou falando correto. Não, Não tem esse acompanhamento que está dando na televisão. Começou isso lá na Europa. Eu acho que não é uma boa pra gente. Eu teria que manter o Rio e acabou. Não tem nada que está dividindo com o Estado. Pelo menos o que consta, né? Aí está em aprovação ainda, né? Tomara que eles não aprovem. Tá bom? Vamos lá, a gente queria saber o que você acha sobre cidade de transição. Podia falar pra gente. Na verdade, esse conceito de cidade de transição é um conceito importante para a conscientização, mais conscientização, né, que gera um resultado prático. Né? A conscientização seria a ideia de cidade de transição ligada aí ao conceito de conscientização, né, de gerar uma conscientização maior das pessoas em relação ao problema ambiental. Embora o problema ambiental seja amplamente discutido pela sociedade, alguns setores ainda estão fora. Né? Você observa que alguns setores, principalmente a juventude, está mais fora disso. Então, trazer essa ideia de conscientização para todos. E como é que funciona essa ideia de transição? Formar grupos de debate sobre o assunto e, de certa forma, esses grupos de debate gerarem políticas práticas de ação. Né? Então, por exemplo, com reciclagem ou outros debates relacionados à conscientização ambiental. Então, a ideia é importante porque a transição não é só uma transição meramente de vamos tirar combustíveis fósseis e colocar combustíveis sustentáveis. Né? A ideia é fazer uma transição social também, fazer com que a população tenha um hábito, né, ligado, né? exatamente, ligado à ideia de sustentabilidade. Então, até porque a cidade sustentável, ela não pode só depender de ação pública, né, porque nós geramos essa ação também no dia a dia, né, jogar o papel no lixo direitinho e de repente, se puder, o papel no lixo X, o plástico no lixo Y, e essa ideia de transição mesmo de consciência, de socialização de valores. Então, é importante trazer a sociedade para esse debate, por isso que essa ideia de cidade em transição, ela pressupõe um agrupamento social, né? Pressupõe uma relação entre as pessoas no sentido sustentável. É importante a ideia de evolução sustentável e principalmente de transição de consciência e de políticas, porque se a sociedade ela realiza uma transição de consciência, automaticamente ela passa a votar naquele indivíduo que tem aquela consciência. Então, essa ideia de propagação de ação individualizada é muito importante. Hoje em dia, o movimento ambiental é muito marcado por ações pessoais. Né? Assim, tem algumas frases como, por exemplo, iniciativas locais viram soluções globais. Né? Iniciativa local vira solução global. Né? Você não muda o mundo, mas faz a sua parte. Né? A iniciativa local, pontual, pode ser reproduzida em escala maior. E isso tem acontecido. E as profissões também têm passado por isso. Os cursos das faculdades, surgimento de engenharia ambiental e outros aspectos. É importante essa ideia de transição com conscientização. Formar grupos com representantes para discutir o assunto. Preparar a sociedade para falar das consequências do fim do petróleo e do aquecimento global. Incorporar a ideia de outras organizações já existentes. Organizar o lançamento do movimento. Formar subgrupos que vão olhar para as suas regiões específicas. Fazer eventos em espaços abertos. Realizar atividades que requerem ação. Recuperar hábitos perdidos. Construir um bom relacionamento com o governo. Escutar os mais velhos. O papel do movimento não é levar todas as respostas, mas sim deixar que a população encontre os meios para a transição. Criar um plano de ação para reduzir o consumo de energia.